Fui assistir ao recente filme de M. Night Shyamalan, talvez um dos diretores mais controversos da história. Algumas pessoas adoram os filmes que ele faz, outras nem tanto. Às vezes ele realmente faz filmes muito bons, às vezes nem tanto. E é o diretor aí de alguns desses filmes aqui, como por exemplo Sinais, que eu acho um ótimo filme apesar daquele final. Também lançou Fragmentado, tem Vidro, que algumas pessoas não gostam, e eu a primeira vez que eu assisti eu gostei. Ele é o diretor também do excelente Sexto Sentido, mas também fez aquela bosta do Avatar, O Último Mestre do Ar. E fez também o último que eu odiei, que foi O Tempo, mas enfim. E será que dessa vez ele veio com um filme assertivo? Tô aqui até com uma camisa branca, todo trajado com roupas brancas, para representar um dos personagens principais que aparece na história, que tem uma certa relação com Jesus Cristo, que logo mais eu vou comentar um pouco para vocês. Sim, ele acertou novamente. Batem a Porta é um excelente filme, um filme com suspense maravilhoso, tem uma trilha sonora muito boa, sabe? Ele é um filme envolvente, isso foi uma coisa que me pegou. Também é um filme que cheio de metáfora, cheio de analogia, que também é outra coisa que eu adoro no cinema, quando o cinema faz, e quando ele faz principalmente de uma forma bem feita. E apesar de ter muitos roteiristas aqui e ser inspirado em um livro, tinha tudo para ter um roteiro novamente ruim, um roteiro novamente chulo, mas eles mandam muito bem no roteiro desse filme. A direção do Shyamalan é maravilhosa. Novamente ele acerta na direção, como eu disse. É no Avatar lá, que é um filme que não é muito bom. A direção dele, pelo menos, é muito boa, como ele conduz a história e tudo mais. E novamente ele acerta aqui em Batem a Porta. Ele conduz muito bem essa história. Ele sabe onde fazer, colocar takes, né, colocar câmeras, o uso de montagem da iluminação e tudo mais. E como ele constrói toda essa atmosfera do filme. O filme tem alguns problemas ali que eu digo que estão mais no roteiro, em algumas questões de diálogo e tudo mais. Eu acho que os diálogos dele não foram tão bem trabalhados assim, e eu achei também um pouquinho corrido em alguns momentos. Eu acho que certos personagens tinham que ter dado um foco maior a eles, tinha que ter dado uma atenção, e principalmente ter, já que eles em alguns momentos eles tratam algum flashback aqui para tentar fazer com que o público tenha essa relação com os personagens principais, até porque a história desse filme é uma história simples, é uma história sobre cabanas e tudo mais. Tem todo aquele clichê, né, que é típico dos filmes de cabana, e feito de uma forma muito inteligente aqui, porque ele mistura alguns desses gêneros. Então tem esse gênero do terror da cabana, tem um suspense, um thriller psicológico, né? Ele consegue fazer um misto de várias coisas e manda muito bem, mas eu acho que tem esses problemas no diálogo, principalmente na forma com que a história ela é muito rápida, né? Você se interessa muito pela história, você quer entrar mais na dramaticidade daquela história, nos personagens e tudo mais. E eu acho que eles pegaram o livro e fizeram um resumo muito grande do livro, né? Então eu comparo muito esse filme com Telefone Preto, que é um filme do ano passado que eu achei também muito bom, mas ao contrário do Telefone Preto, esse filme é que ele não consegue fazer ligações tão boas assim entre os personagens e as pessoas que estão assistindo. Pelo menos essa foi a sensação que eu tive. No Telefone Preto ele já trabalha muito bem ali os personagens, e aqui tem muita empatia, mas eu acho que existe um ou outro personagem ali com as personalidades diferentes que chocam e que não são tão bem trabalhados assim pelo roteiro. Mas mesmo assim, toda a questão da família e tudo mais, isso é muito bem tratado. E os personagens, os vilões também, eles têm uma certa profundidade, por mais que seja pequena, como eu disse, a história é muito pequena, muito enxuta. Eu acho que ainda assim eles são muito bem trabalhados. E esses takes e esses usos de câmeras e tudo mais, mostra que apesar do orçamento muito baixo desse filme, mostra tanto que o M. Night Shyamalan é um grande diretor, porque apesar de ele ter pouco investimento, ele consegue com esses takes, com essas jogadas de câmera e tudo mais, utilizar efeitos especiais, utilizar algumas coisas com que obviamente não teve o orçamento que devia para aquelas cenas. Então ele consegue trabalhar bem aquilo. Eles dão uma história para esse diretor e falam: nós temos essa história, temos esse valor, e ele pega esses dois e consegue montar bem uma história. Isso é coisa que ótimos diretores têm que fazer. Por isso que se tiver algum produtor aí me assistindo, coloquem aí para dirigir um filme, para você ver se com pouco dinheiro e uma ideia boa não faça um filme bom. Fazendo meu merchandise, né, cara? Eu não tenho patrocinadores aqui no vídeo porque meu canal é pequeno, mas tenho que fazer o meu próprio merchandise, né? O me vender, digamos assim.
tem um outro erro também que me incomodou muito nesse filme, que foi o ato deles... Tinha que ter rolado aquele beijo ali no final, cara. Pô, tinha que ter tido aquele beijo ali no final. E a gente entende muito bem por que não aconteceu. Talvez não tenha no livro, mas eu entendo toda a questão comercial, né? Se um filme, ele coloca esse assunto do beijo, ele muitas vezes não é exibido. Talvez ainda assim esse filme corra o risco de não ser exibido em outros países, mas preconceituosos não são conservador. Conservador é uma coisa completamente diferente de preconceito. E existe muito até aqui no Brasil, né? Então tem um monte de gente que foram lá no IMDb para baixar a nota do melhor episódio do The Last of Us até agora, que é o episódio 3, só porque tem uma relação homossexual. Mas eu entendo realmente essa questão comercial, né, do filme, de dar algumas coisas para com que o filme ganhe um valor comercial um pouco maior, seja distribuído em outros lugares. Eu acho também que é importante e inteligente também optar por isso. Por quê? Porque se você consegue enviar esse filme para outros lugares que não chegaria caso esse beijo tivesse acontecido, talvez de alguma forma vai modificando ali a cabeça aos poucos de algumas das pessoas, porque não tem o beijo, mas tem toda essa relação dentro do filme. E é muito importante as pessoas conhecerem essa história. E se tivesse rolado o beijo, provavelmente vão ficar sem conhecer essa história. Enfim. Eu acho que realmente é um filme muito bom, que vale muito a pena você assistir. Tem muitas metáforas, tem metáforas excelentes com a Bíblia. Então, toda uma questão de apocalipse, algumas coisas vão acontecendo ao longo da história que vai te deixar com vários questionamentos na cabeça. Então, tem essa questão do traje branco, né? Um dos personagens principais, que é feito pelo Dave Bautista, que novamente mostra que ele é um ótimo ator. Ele usa esses trajes brancos e ele representa uma certa figura religiosa, então ele vem meio que como salvador ou não, sabe? Tipo, tem essa ideia de Cristo que ele tem, ou anticristo. E eu acho que o filme trabalha muito bem isso. Ele tem essa história bíblica, ele tem essa relação bíblica que ele trabalha muito bem, mas comete um erro ali no final, um erro que pra mim foi tipo assim, porque no final ele literalmente ele diz para as pessoas que estão assistindo o que aquela coisa toda está se tratando. Então, tipo, nesse momento que aconteceu isso, eu sentado ali na cadeira só falei, não, filha da puta, não precisa explicar, cara. Eu literalmente fiz isso. Como ele expõe isso, como eu disse, tem esses problemas no diálogo, então ele expõe algumas dessas questões, essas analogias ficam muito expostas no final, e isso me incomodou um pouquinho. Tem muito mais valor quando alguma pessoa fala pra você, esse filme tá tratando disso, e você fala, caraca, eu não sabia. E toda essa analogia bíblica que esse filme do M. Night Shyamalan tem um outro filme que faz isso de uma forma primorosa, que é o filme do Mad Max e toda a sua analogia com o apocalipse bíblico. Sim, tá aqui em cima, se você clicar que você vai entender um pouco mais. E tem esse outro vídeo aqui também sobre o Neo, né? Por que o Neo, ele é essa visão de Jesus Cristo dentro do filme do Matrix também. E assim como a escotilha do Desmond Lost, eu tô ficando velho, você vai ter que clicar nesse botão aqui de se inscreva, porque senão o mundo vai acabar, acredite em mim.